Neste momento, vamos estudar o livro Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Assim, você receberá toda a nova programação inscrita no canal do YouTube. Obrigado. Capítulo 27. Quem se puser em cólera contra seu irmão merecerá ser condenado em juízo. Diz aqui: bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Mateus 5,4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5,9. Eu, porém, vos digo, quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá ser condenado em juízo. Então vejamos, bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. O que quer dizer essa declaração, essa recomendação do ensinamento do Senhor Jesus? Porque possuirão a terra. Nesse caso, corresponde a aqueles que vão permanecer na terra dentro desse contexto de exílio planetário. Todos os que não estiverem em condições de permanecer na terra vão ser colocados no exílio planetário. E aqueles que permanecerem na terra são aqueles que vão fazer jus a essa afirmação, a esse ensinamento do Senhor Jesus. Possuirão a terra, ou seja, são aqueles que vão permanecer na terra. Veja que o ensinamento do Senhor Jesus foi feito com longo prazo de antecedência ao fato. Por quê? Porque agora, neste exato momento, estamos exatamente dentro do critério de separação do joio e do trigo, ou seja, aqueles que não se prestarem a permanecer na terra vão ser colocados no exílio planetário e enviados para um planeta primitivo, onde vão começar de novo o caminho da humanidade. E os que permanecerem na terra são aqui os mansos, que possuirão a terra. E os bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. O que quer dizer? Os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Por quê? Porque exatamente de acordo com a mansuetude, os pacíficos vão ficar na terra, serão chamados filhos de Deus, porque vão manifestar toda a perfeição do homem, filho de Deus, ou seja, qualidades de Deus que vão manifestar dentro de um critério de vida, tornando a existência proveitosa, não apenas para si, mas construindo todo um rol de bondade, de mansuetude, de pacificação entre os homens. Por quê? Porque quando o homem emite um pensamento, uma palavra, uma atitude, um exercício do seu poder, ele emite uma vibração que envolve não apenas a própria pessoa, mas que emana para uma atmosfera, formando um mundo paralelo de vibrações. E essas vibrações, dependendo do conteúdo emitido, acabam se tornando extremamente prejudiciais para todo o orbe terrestre. Por isso que é importante emitir bons pensamentos. Daí diz ainda,
aquele que se puser em cólera contra seu irmão merecerá ser condenado no juízo. Por quê? Porque aquele que se encoleriza, ele envenena, ele está emitindo vibrações venenosas, tóxicas, não somente para si mesmo, mas para todo um envolvimento, não apenas em volta de si, mas que essas vibrações coléricas, tóxicas, envolvem uma atmosfera, englobando muita gente e prejudicando muita gente. Por exemplo, atualmente estamos numa pandemia. Essa pandemia parece que se tornou assim tão corriqueira na vida dos homens aqui na Terra. Mas acontece que essa pandemia, ela mata as pessoas. Ela recolhe antecipadamente muita gente para o mundo espiritual. E dentro dessa situação da pandemia, alimentada pelas cóleras dos seres humanos, então o vírus, o coronavírus, se alimenta dessa vibração extremamente prejudicial, negativa, tóxica e amplia o seu poder. E com isso, retira muitas pessoas antecipadamente de suas vidas aqui na Terra. E, contabilizando essas pessoas retiradas na Terra, muitas vão constar no rol daquelas que serão expulsas da Terra. Veja que essa pandemia, essa situação tão caótica, tóxica, prejudicial, estava prevista no longo tempo, inclusive no livro do Apocalipse, onde dizia que pandemias seriam colocadas na Terra com a finalidade de escolher aqueles de acordo com o joio e o trigo. Ou seja, a cólera que nós estamos estudando exatamente nesse momento corresponde a uma produção de tóxico, de veneno, de alimento propício para o vírus se ampliar, se encorpar, ter força de multiplicação, inclusive de mutação, tornando-se mais virulento. Ou seja, de acordo com a ciência, esse vírus está se tornando a cada dia mais virulento, podendo, de acordo com os cientistas, se propagar numa terceira onda, uma terceira manifestação desse vírus, propagando e eliminando pessoas. Numa determinada época da humanidade, devido a uma pandemia, os corpos dos cadáveres eram amontoados porque não tinha mais como fazer o funeral, o enterro. Então, numa determinada época, os cadáveres eram amontoados em locais públicos. Então, veja a situação caótica. Se ampliar demasiadamente as mortes, principalmente no Brasil, que está se tornando ocupando quase o primeiro lugar em mortes no mundo. Então, por que isso acontece? Porque o vírus se alimenta dos tóxicos existentes nas almas e, devido à atração de semelhantes, se aproximam e juntamente constroem um mundo caótico, o vírus e a cólera. Portanto, aqui diz: aquele que se puser em cólera contra seu irmão merecerá ser condenado em juízo. Que juízo é esse? Juízo final, naturalmente. E o juízo final não deixa de ser o encerramento da existência do homem aqui na Terra. Como de fato não é apenas um encerramento do homem aqui na Terra. Ele tem possibilidade de ser
colocado no exílio planetário, ou seja, expulso da Terra. Veja que juízo tão cruel, tão assim, tão cheio de danos para a alma e espírito humano e para o corpo, né? Porque o vírus mata. Então, o que nós temos que fazer? Viver em harmonia, o máximo possível em harmonia, com alegria e procurando, dentro das possibilidades, fazer todo o bem em benefício do próximo. Jesus veio à Terra imbuído da nobilíssima missão de semear no coração de seus irmãos a promessa de um reino onde as blandícias do verdadeiro e puro amor seriam vivenciadas em plenitude. Veja que nós sempre falamos do reino de Deus, o reino onde o amor seria vivenciado plenamente entre as pessoas, onde a maldade não vai existir nem em pensamento, onde a harmonia, a ordem seriam as situações plenamente corriqueiras na vida das pessoas, totalmente contrário ao que nós vivenciamos hoje, mesmo com a pandemia. A pandemia não acalmou o coração do homem, muito pelo contrário, a situação difícil em todos os segmentos está se manifestando mais abertamente. Como disse Jesus, aquele que é sujo em determinadas circunstâncias se suje um pouco mais, enquanto que o limpo, que se limpe mais, o puro, que se purifique. Veja o que acontece hoje na nossa situação, na vida das pessoas. Então, não se encolerize. A cólera produz tóxicos e prejudica não somente a si, mas toda a humanidade. Mas caminhar entre o povo revolvendo a terra árida do coração, tão despreparados para o perdão das ofensas, para a humildade, para o desprendimento, só foi possível porque a postura do Mestre guardava total coerência com sua mensagem. Por onde Jesus passava, doce e suave em essência, despertava naqueles homens absorvidos pelas coisas do mundo o desejo de renovação, a disposição de viver no bem as atribulações da vida. Então veja que Jesus veio transformar o homem para o bem, ensinando as verdades de Deus, ensinando que o coração precisa ser manso, pacífico, não manifestar cólera em nenhuma circunstância e deixar em primeiro lugar as coisas materiais para voltar a mente para Deus, para as coisas espirituais, porque não há mais tempo. Isso toda a doutrina espírita vem transmitindo com muita clareza. Não há mais tempo. Volte imediatamente a sua mente para Deus, para as coisas espirituais. Por quê? Porque a situação caótica impera em todos os locais. Veja o gigantesco tsunami que existiu, manifestou lá no Oriente, notadamente no Japão. Veja a pandemia que prejudica o Brasil, prejudicou o mundo e prejudica ainda, restringindo todas as movimentações livres do homem, restringindo obrigatoriamente, enclausurando o homem. Veja o que a pandemia está fazendo, com vistas a fazer com que o homem leve o pensamento para Deus, para Jesus. Mas é isso que está fazendo? Vamos ter um feriadão prolongado de 12 dias. Você já viu um feriado de 12 dias? É porque todo o feriado subsequentes foram colocados numa sequência todos juntos.
E o homem vai ficar em casa orando, abençoando as pessoas, bendizendo as coisas de Deus? Muito pelo contrário, vão disparar para outros locais, aglomerando, se juntando em locais reduzidos e propagar intensivamente o coronavírus a despeito do que as autoridades esperam, imaginando que, aglutinando os feriados, haveria redução na circulação de pessoas. Muito pelo contrário, essas autoridades não conhecem a alma humana, ainda totalmente materializada. Dificilmente vai se cumprir o que se espera com essa situação. Lamentável. Entretanto, falar de amor não era suficiente. Foi necessário que Jesus tocasse aqueles homens com suas vibrações curativas, destacando sempre que o indivíduo é responsável pelos seus atos e por eles responderá ante a própria consciência. Então, veja, Jesus ensinou o amor ao próximo, mas também ensinou a lei de Deus, a lei de causa e efeito, onde o homem responde pelos seus próprios atos. Não obstante o grande ensinamento de Jesus de que o amor deveria ser a prioridade em todas as circunstâncias. Imbuído das mais luminares energias, Jesus discorreu sobre a mansidão e a brandura, virtudes filhas da caridade, que devem ser parte integrante do homem que almeja alcançar o reino de Deus. Então veja, quem se puser em cólera com seu irmão merecerá ser condenado em juízo. Portanto, viva em harmonia, com alegria, com disposição de servir a Deus, de fazer o bem ao próximo, em todos os momentos da vida, porque está bem claro no ensinamento do Senhor Jesus, não é? Jesus discorreu sobre a mansidão e a brandura, verdadeiras filhas da caridade, que devem ser parte integrante do homem que almeja alcançar o reino de Deus. Quero agradecer imensamente sua atenção e neste momento vamos passar para a oração. Acalme sua mente, concentre-se e eleve seu pensamento ao Senhor Jesus, para recebermos as elevadas vibrações dos céus para conduzir todas as coisas na nossa vida. Senhor, neste momento, elevamos nosso pensamento ao Senhor Jesus, para recebermos as elevadas bênçãos dos céus na condução de todas as coisas na nossa vida, aqui na existência Terra. Estimamos melhorar as nossas condutas, principalmente no entendimento profundo da mansidão ensinada pelo Senhor Jesus. Ser pacífico de coração para merecermos permanecer na Terra no momento oportuno da escolha do joio e do trigo, compreendendo a justiça divina, onde somos responsáveis pelas nossas atitudes, visamos preencher o coração com as coisas de Deus, devotando prioridade para o Espírito Divino de Deus, para que manifeste plenamente em todas as circunstâncias o amor, a caridade, o entendimento e a divina justiça de Deus em nossa vida. Deus, fazei com que a nossa alma se estenda plenamente, entendendo o divino amparo que recebemos em todos os momentos, fazendo com que a luz do amor e da sabedoria conduza igualmente todas as nossas decisões
e que possamos em todos os momentos acalmar o nosso coração, compreendendo que somos orientados e amparados ininterruptamente pelo profundo amor de Deus, da compreensão e o amparo do Senhor Jesus na condução de todas as coisas na nossa vida. Agradecemos imensamente toda a orientação e bênção dos céus, que assim seja. O livro Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, bem como os demais que empregamos nas nossas programações, os pedidos de orações que você pode fazer para te ajudar a melhorar e transformar os conteúdos de sua alma, e também a orientação pessoal online que eventualmente você necessitar para conversar, trocar ideias, observar alguns conselhos úteis, você pode se programar através deste site. Obrigado pela sua atenção. Deus abençoe sempre.